tudo bem? Hoje eu estou aqui para explicar um pouco sobre razões trigonométricas. Então vamos lá. Primeiramente, nós precisamos ver sobre o triângulo retângulo, que é o que a gente já viu antes, né? Lembra lá do triângulo retângulo? Que é o quê? Um triângulo que forma um ângulo de 90 graus, ou seja, ele tem uma basezinha reta, tá bom? Só que aqui, nas razões trigonométricas, a gente vai dar alguns nomes para os seus lados, sendo o lado maior a hipotenusa, o que o ângulo reto aponta, o lado oposto ao ângulo alfa, esse ângulo aqui será o ângulo oposto, o cateto oposto, e o ladinho que tiver aqui do lado do ângulo alfa será o cateto adjacente, tá bom? Vamos lá para o próximo. Então, nas razões trigonométricas, a gente tem algumas regrinhas básicas e nelas nós temos algumas fórmulas. E para a gente decorar as fórmulas, a gente tem essas palavrinhas aqui, ó, só que à toa. Logo mais à frente você vai entender o porquê do só que à toa. O primeiro, só, o S do só, seno, o O do só, cateto oposto, e o H, hipotenusa. Então, seno de alfa, seno de teta, igual a cosseno oposto sobre hipotenusa. Vamos para o próximo, K. O que seria, então? Cosseno de teta, o A, cateto adjacente, e o H, hipotenusa. Então, cosseno de teta igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Agora o TOA. O que está faltando aqui? A tangente. Então, T é de tangente, o O de cateto oposto, como a gente já viu, e o A de cateto adjacente. Então, tangente de teta igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Aqui nós temos uma figura de como irá aparecer para vocês nas questões. Irá aparecer, então, no mínimo, terá que ter um ângulo, né? E dois valores, pelo menos. Então, aqui no caso aqui, ele deu o valor do cateto adjacente e da hipotenusa. Então, qual que a gente vai usar? O cosseno, tá bom? E aí, a gente vai usar cosseno de 30 graus. Cateto adjacente é o x. A hipotenusa, o 12. Então, x sobre 12. Aí, eu vou resolver. E agora, mais pra frente, vocês vão descobrir como que a gente resolve. Vamos lá. Então, a gente tem uma tabelinha dos principais ângulos que a gente usa. E esses a gente precisa decorar. O ângulo de 30, de 45 e de 60. Então, tem um macetezinho para decorar, tá bom? De seno de 30 graus, cosseno de 30, tangente de 30. E assim sucessivamente. Seno de 45, seno de 60, cosseno de 45, e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos lá. A regrinha pra gente decorar essa tabelinha aqui, ó. Vamos lá no seno. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Então, aqui a gente pode ver que tem algo semelhante, né? Então, vamos lá. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, vamos lá de novo. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3.
E sempre vai ser nessa sequência, então, na musiquinha. Sempre em ordem decrescente. Tá bom? Opa, sempre em ordem crescente, do 30 para o 60. E aqui seno, cosseno e tangente. Tá ok? Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Nós temos aqui este exemplo aqui. Nós temos quais ângulos? Aqui, esse ângulozinho aqui que o ângulo aponta aqui. Então, nós temos o quê? Cateto oposto. E o do ladinho do ângulo, cateto adjacente. Qual que tem cateto oposto e cateto adjacente? Tangente. Então, tangente de θ é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Substituindo lá. Então, vamos lá. Então, tangente de 60 graus, que é o do ângulo aqui. Cateto oposto, o A. Cateto adjacente, o 2. Então, fica assim, né? Tangente de 60 é? Lá na musiquinha, raiz de 3. Isso aqui a gente não fez nada, então repete. Agora, nós podemos multiplicar cruzado. Então, raiz de 3 vezes 2 é 2 raiz de 3. Então, A é igual a 2 raiz de 3. Viu como é simples? Vamos para o próximo exemplo, então. Agora, nós temos esse exemplo aqui. O que ele nos deu? Isso daqui é o cateto adjacente. O x é o quê? É a nossa hipotenusa. Então, vamos lá. Nós, então, vamos usar o cosseno. Então, cosseno de 60 é igual a cateto de adjacente sobre a hipotenusa, né? Cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Substituindo lá, cateto adjacente 40 e a hipotenusa x. Multiplicamos cruzado, 1 vezes x, x, 2 vezes 40, 80. Então, x é igual a 80. Vamos para o próximo? Já aqui, o que ele nos deu? 2 é o quê? Nossa hipotenusa. E H é o quê? Cateto oposto. Por quê? Porque o ângulo está apontando para o H. Então, nós vamos usar o seno. Substituindo lá, ó, nós temos o ângulo de 30. O ângulo de seno de 30 é o quê? 1 sobre 2. Então, 1 sobre 2 é igual ao cateto oposto, que é o H, sobre 2, que é a nossa hipotenusa. Então, multiplicando o cruzado, 1 vezes 2, 2. 2 vezes H, 2. Se aqui tá, o 2 está multiplicando o H, nós passamos dividindo. Por quê? Porque nós precisamos isolar o H. Então, fica H igual a 2 sobre 2. 2 dividido por 2, 1. Então, H é igual a 1. Então, foi isso, galerinha. Até a próxima!